Fala aí, estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de física do nosso canal. Aula em que estaremos abordando o assunto de quantidade de calor e calor específico. Então tá uma aula muito bacana que eu tenho certeza absoluta que você que está aí me assistindo vai se amarrar de montão nessa aula. Então já chega amassando esse joinha aí nesse vídeo, compartilha esse vídeo e claro, estudante, assine o nosso canal clicando aqui no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Clica agora nesse quadradinho, torne-se assinante do nosso canal e fique sempre por dentro de nossas aulas aqui do Matemática para Vestibular. Tranquilo? Então você está preparado, estudante? Tá preparado mesmo? Então vem comigo que essa aula tá maneira. DJ, libera aí a vinheta. Então vamos aí, estudantes, para a nossa aula de calorimetria. Então vamos começar falando exatamente sobre o calor, o que vem a ser o calor. Calor é energia em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes entre si. Então, quando você tem dois corpos com temperaturas diferentes, a troca de energia que existe entre esses corpos, nós a chamamos de calor. Bom, iremos falar sobre dois tipos de calor aqui nessa aula, o calor latente e o calor sensível. O calor trocado durante as variações de temperatura chama-se de calor sensível. E o calor trocado durante as mudanças de fases chama-se de calor latente. Então veja só, essa troca de energia que existe entre corpos, ela vai provocar duas coisas. Ou ela vai provocar mudança de temperatura, ou ela vai provocar mudança de estado físico. Quando ela provoca mudança de temperatura, chamamos de calor sensível. Quando ela provoca mudança de estado físico, chamamos de calor latente. Vamos ver isso aí com mais frequência aqui na frente. Então vamos falar aqui, estudantes, sobre o calor latente, né? Que é a quantidade de calor necessária para que a unidade de massa de um corpo ela mude de estado físico. Então, no calor latente, estudante, o que vai acontecer é mudança de estado físico. Durante a mudança de estado, a temperatura ela permanece constante. Então, duas coisas importantíssimas que você precisa saber sobre o calor latente, estudante. Primeiro, a troca de energia que existe entre corpos, nesse caso, ela provoca mudança de estado físico. Segundo, a temperatura ela permanece constante. Veja o exemplo que eu coloquei. O gelo colocado sobre uma mesa a uma temperatura ambiente. Absorve calor sem aumentar a temperatura até derreter completamente. Veja só, o gelo ele está sob uma temperatura ambiente em cima de uma mesa. Então, estudante, não vai haver em hipótese alguma ali mudança na temperatura. A temperatura é a mesma, é a temperatura ambiente que está ali. E o que está acontecendo com essa imagem? O gelo ele está saindo do seu estado sólido para o seu estado líquido. Então ele está deixando de ser gelo e virando água. Então está acontecendo o que ali? Uma mudança de estado físico. Porém, não existe mudança de temperatura. Logo, qual é o calor que está sendo absorvido aí? É o calor latente. Agora vamos falar sobre o calor sensível, tá? Quando um corpo ele recebe calor e o efeito produzido é a mudança de temperatura, dizemos que esse corpo ele recebeu calor sensível. Vamos ver um exemplo? A água dentro da panela, colocada sobre a chama do fogão, tem aumento de temperatura, calor sensível. Quando inicia a fervura, a temperatura para de subir, embora a água continue a receber calor, calor latente. Então veja só, estudante, o calor recebido pelo corpo, quando o efeito produzido é a mudança de temperatura, dizemos que o calor que ele está recebendo é o calor sensível.
Então veja só, quando você coloca uma panela com água para ferver, né, coloca lá no fogão, a temperatura da água ela começa a subir. Então, estudante, quando a temperatura da água ela está subindo, significa que a água está recebendo calor sensível. Agora, todos nós sabemos que a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. O que passar daí, ela já vai começar a evaporar. Então, estudante, quando chega a 100 graus Celsius e a água continua recebendo calor, ela passa a receber calor latente. Por quê? Porque a água ela só consegue chegar até 100 graus Celsius. Daí ela não passa. Então, estudante, não vai haver mais mudança na temperatura. Mas se a água continuar recebendo calor, o que vai acontecer? É que ela vai evaporar. Logo, aconteceu uma mudança de estado físico. Ela saiu do seu estado líquido e entrou no seu estado de vapor. Então, ela recebe calor latente. Beleza aí, estudante? Ficou tranquilo para você? Então continua comigo aí, perde o foco da aula não. Bom, vamos falar agora sobre o calor específico. O que vem a ser o calor específico? Você já deve ter percebido que em algumas substâncias aquecem mais que outras, mesmo recebendo a mesma quantidade de calor. Um exemplo é quando, num dia ensolarado com altas temperaturas, você pode andar descalço sobre um chão de terra batida, mas não consegue pisar no asfalto, embora os dois estejam recebendo a mesma quantidade de calor. Esse fenômeno é uma característica da substância que constitui o corpo. Essa quantidade de calor característica da substância denomina-se de calor específico e é identificada pela letra C minúscula. Então vamos lá, estudante, o que vem a ser o calor específico? Calor específico é a quantidade de calor característica da substância. Não é à toa que o nome já fala calor específico. Por quê? Porque ele é específico daquela substância. Somente aquela determinada substância tem aquele calor. Então, um exemplo, a madeira, ela tem o seu calor específico. O ferro, ele tem o dele, tá? O calor específico, ele é muito presente em cada matéria, e isso a gente consegue perceber justamente quando nós descobrimos que determinados corpos aquecem mais do que outros. Se você consegue colocar, por exemplo, uma cadeira de alumínio, toda de alumínio, e uma cadeira de madeira, ambos num sol daqueles bem quente mesmo, de rachar mesmo, você vai perceber que um vai aquecer mais do que o outro. E aí, a questão toda é, por que um aquece mais do que o outro, sendo que estão recebendo a mesma temperatura, que no caso seria a temperatura ambiente? Simples, por causa do calor específico que cada substância tem. O alumínio vai aquecer mais fácil do que a madeira por causa do seu calor específico. Beleza, estudante? Ficou claro isso para você aí? Então continua comigo aqui, não perde o foco da aula. Vamos ver agora a fórmula aí da quantidade de calor sensível, né? A quantidade de calor Q recebida ou cedida, né, por um corpo, ela é diretamente proporcional à sua massa m e à variação de temperatura Δθ sofrida pelo corpo. Então a fórmula é essa aqui, ó, Q igual a m vezes C vezes Δθ. Essa fórmula também é conhecida como equação fundamental da calorimetria. Beleza? Bom, esse Δθ é a variação de temperatura, tá?
Só lembrando uma coisa, estudante, em alguns livros você vai encontrar ΔT. Não tem problema, isso não faz diferença alguma. Δθ ou ΔT, isso não vai fazer nenhum tipo de diferença. Eu coloquei Δθ, eu gosto mais do Δθ. Alguns livros didáticos usam Δθ como variação de temperatura e outros utilizam ΔT. Tranquilo? Bom, aí aqui nós temos também a fórmula da capacidade térmica, que é essa aqui. Q dividido por Δθ, tá? Aí veja que eu coloquei o C maiúsculo, diferente desse daqui que é minúsculo, tá? O C do calor específico, lembre-se disso, estudante. Lembre-se disso. O C do calor específico, ele é minúsculo. O C da capacidade térmica é maiúsculo. E aí, capacidade térmica é igual a Q dividido por Δθ, ou seja, quantidade de calor recebida ou cedida dividido pela variação de temperatura. Através da fórmula da equação da calorimetria, né, nós podemos também determinar uma fórmula para o calor específico, que seria essa daqui, ó, Q dividido por m vezes Δθ. E aí, a unidade de medida do calor específico seria Q é calorias. Então tá aqui, cal dividido, massa é em gramas e a unidade de medida da temperatura é graus Celsius. Então seria calorias por graus Celsius. Bom, agora nós vamos ver a quantidade de calor latente, tá? O calor latente Lzão de uma mudança de fase é a quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa durante a transformação, mantendo-se constante a sua temperatura. E como é que ele é calculado, hein? A quantidade de calor latente é calculado pela fórmula massa vezes Lzão. Lembrando que esse Lzão é o calor latente, tá? Então a quantidade de calor latente é Q igual a m vezes L. Tranquilo aí, estudante? Então agora nós vamos aplicar essas fórmulas na resolução das questões, tanto de calor sensível, quanto também de calor latente. Vem comigo aí. Bom, vamos aí, estudante. É sempre bom, né, começarmos com uma questão fácil para podermos compreender melhor o conteúdo. Um corpo com 250 gramas, ao absorver 6.000 calorias, aumenta a sua temperatura em 40 graus Celsius, sem mudar de estado físico. Qual é o calor específico do material que constitui esse corpo? Estudante, olha só, algumas observações que precisamos fazer nessa questão. Primeira, olha o que diz no enunciado, ó, sem mudar, aqui, ó, sem mudar de estado físico. Então, se não vai haver mudança de estado físico, o calor que nós estamos falando dele aqui é o sensível, tá? É o calor sensível. Logo, eu posso utilizar a fórmula do calor específico, já que é o que eu quero calcular, que é essa daqui, né? Quantidade de calor recebida ou cedida, dividido pela massa do corpo, multiplicado pela variação da temperatura. Então vai ficar assim, ó. Vamos botar para cá. Qual é a quantidade de calor que foi recebida? Bom, foram 6.000, né? 6.000 calorias. A massa do corpo foi 250 gramas. Qual é a variação da temperatura? 40. Tá? Então, isso daqui vai ser igual a 6.000 dividido 250 vezes 40. Isso aí vai dar 4 vezes 5 dá 20, sobe 2, 8 com 2, 10. Então, deu 10.000. Estudante, ó, corta esses 3 zeros aqui, ó, com esses 3 zeros que estão aqui.
Ficou o quê? 6 dividido por 10. E 6 dividido por 10 é 0,6. Vamos aprender a unidade de medida, estudante, do calor específico, porque na física, unidade de medida é importantíssimo, tá? Então vamos lá. A quantidade de calor é calorias. A massa é em gramas, estudante. E a variação de temperatura é graus Celsius. Então ficou assim, ó, calorias dividido por gramas graus Celsius. Esse daqui é o valor do calor específico. Tranquilo e suave aí, estudante? Molezinha para você? Então continua comigo aqui e vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão diz assim, ó. O gráfico abaixo, ele mostra como variam as temperaturas de dois corpos A e B, cada um de massa igual a 100 gramas, em função da quantidade de calor absorvida por eles. Os calores específicos dos corpos A, que eu chamei de CA, e B, que eu chamei de CB, são respectivamente. Então veja só, estudante, ele está falando aqui que as temperaturas estão variando, basta ver pelo gráfico, né? Então, se existe variação de temperatura, é calor, vamos botar aqui, calor sensível, tá? É calor sensível. E aí vamos calcular primeiro o calor específico de A. Vamos colocar aqui, C de A vai ser igual à quantidade de calor recebida por A, dividido pela massa de A, vezes a variação da temperatura que A sofreu. Então ficaria assim, ó. Qual é a quantidade de calor que A recebeu? Vamos ver ali no gráfico. Olha, o A recebeu 500 calorias. Então vamos colocar aqui, ó, 500 calorias. A massa de A foi dada, né, que é 100. E qual é a variação de temperatura que A sofreu? Bom, o A saiu do 0 para o 25. Então, a variação de temperatura é de 25 graus. Beleza? Aí, ó, cancela esse 0 com esse 0 aqui de baixo. O que que ficou? 5 dividido por 25. Dá para dividir tudo por 5, né? Assim, ó. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 5, e 1 sobre 5 é igual a 0,2. Aí vamos para a unidade, calorias por gramas graus Celsius. Tranquilo, estudante? Agora vamos fazer aí o calor específico do B. Bom, vamos colocar aqui, ó, calor específico de B é igual à quantidade de calor recebida aí pelo B, dividido pela massa do B, vezes a variação de temperatura que o B sofreu. Então seria o seguinte, ó, quantidade de calor recebida por B. Vamos olhar aqui no gráfico, olha lá, ó, 1.500. Vamos colocar aqui, 1.500. Massa de B foi dado no problema, 100. Variação de temperatura de B. O B ele vai sair de 25, né? Aqui, ó, de 25 para 75. Então seria temperatura final menos a inicial, assim. Então, calor específico de B vai dar 1.500 dividido por 100 vezes 50, porque 75 menos 25 vai dar 50. Aí a gente cancela os dois zeros do 1.500 com os dois zeros do 100. O que que ficou? Ficou 15 dividido por 50. Dá para a gente dividir isso tudo aí por 5, assim. Então vai dar 3 sobre 10.
E 3 dividido por 10 vai dar 0,3. Olha a unidade de medida. Calorias, né, dividido por grama e a temperatura, graus Celsius. Assim. Então tá aí, estudante, ó. Calor específico de B, 0,3. Calor específico de A, 0,2. Tranquilo e suave, estudante? Pô, questão tranquilaça, hein, estudante? Tranquilaça, tranquilaça. Mas continua comigo aqui e vamos para a próxima questão. Próxima questão diz assim, ó. Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Bom, estudante, olha só, eu vou separar esse problema em 3 fases. Para isso eu vou colocar aqui, ó, primeira fase é o gelo a menos 10 graus Celsius. Estudante, significa o seguinte, que quando o gelo ele está inicialmente a menos 10 graus Celsius, significa que não está havendo mudança de temperatura. Então aqui, ó, o calor recebido pelo gelo é o calor latente. Tranquilo, estudante? Beleza. Então vamos calcular a quantidade de calor recebida pelo gelo. Vamos botar aqui, ó, Q igual a M vezes L. Então seria o seguinte, a massa, que é 200, vezes o calor latente do gelo, que foi dado aqui no problema, que é 80. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter aí 16.000 calorias, estudantes. Isso daí na primeira fase. Vamos para a segunda fase, estudantes. Segunda fase, que seria o seguinte, é o gelo a 0 graus Celsius. Estudante, veja que agora houve uma mudança na temperatura. Ele saiu de menos 10 para 0. Então aqui, ó, é calor sensível, porque houve mudança de temperatura. Bom, então vamos lá. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então vai ficar assim, a massa é 200, calor específico do gelo, estudante, está dado aqui no problema, 0,5, vezes variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Aí. Então isso daqui vai dar 200 vezes 0,5. Qual é o oposto de menos 10? Vai dar 10. Cancela, estudante, o 0 do 10 com esse 0 e tudo aqui. Então ficou isso aqui, ó, 200 vezes 5, que vai dar 1.000 calorias. Tranquilo. Aí agora, estudante, vamos para a terceira fase. A terceira fase, estudante, terceira fase já é a água a 20 graus Celsius. Novamente, estudantes, é calor sensível. Calor sensível. Por quê? Porque agora a temperatura saiu de 0 graus para 20 graus, estudantes. E aí a gente já tira que a variação da temperatura foi de 20 graus. Então, calor, quantidade de calor vai ser a massa, que é 200, vezes o calor específico agora da água, estudante, porque agora não é mais o gelo, agora é água. Então, o calor específico da água, que é 1, vezes a variação da temperatura, que é 20. Então, isso daqui vai dar 4.000 calorias. Bom, vamos determinar agora a quantidade total de calorias.
seria 16.000 mais 1.000 mais 4.000. Logo, a quantidade total de calorias é 21.000 calorias, estudante. 21.000 calorias. Esse é o total de calorias que a massa de gelo deve receber. Beleza aí, estudante? Tranquilaça a questão para você? Pô, eu sei que ficou, hein, estudante? Mas, ó, continua comigo aqui que nós vamos fazer mais questões sobre esse assunto. Não perde o foco da aula, não. Próxima questão vem dizendo assim, ó, fez-se uma cavidade num grande bloco de gelo a 0 graus Celsius e no seu interior colocou-se um corpo sólido de massa 16 gramas a 100 graus Celsius. Estando o sistema isolado termicamente do meio exterior, verificou-se, após o equilíbrio térmico, que se formaram 2,5 gramas de água líquida. Determine o calor específico do material que constitui o corpo. É dado o calor latente de fusão de gelo, 80 calorias por grama. Então, beleza, vamos lá. Esse problema, estudante, ele será dividido em duas fases. Vou colocar aqui a primeira fase, vou botar assim, primeira fase é quando vou botar assim, corpo sólido cede calor para o gelo. Ou seja, estudante, aqui nós teremos o calor sensível, tá? Porque haverá mudança de temperatura, tranquilo? O gelo vai aquecer, então o gelo vai sofrer uma fusão, ele vai sair de 0 graus, ele vai aquecer. Então vamos colocar aqui, ó, a variação de temperatura vai ser temperatura final menos a inicial. Então, temperatura final menos a inicial. Então, a variação da temperatura aqui vai ser de menos 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Q1 vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Então, vai ficar assim, ó. A massa é 16. O calor específico é o que eu quero descobrir. E a variação de temperatura é menos 100. Então, isso aqui vai dar menos 1.600 calorias. Bom, a segunda fase, vamos colocar aqui, vamos separar. Vou botar aqui bonitinho assim, separar aqui. Essa segunda fase, estudante, ela vai ser segunda fase, já é a fase do equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, o calor é latente. Por quê? Porque aqui não existe mais mudança de temperatura, mas vai haver a mudança do estado físico. O gelo vira água, certo? Então aqui vai ser Q2 é igual a massa vezes o calor latente aí, tá? Bom, então vai ter, qual é a massa? A massa do gelo virou 2,5 gramas. Calor latente do gelo é 80. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter aqui, ó, 200 calorias. Bom, Q1 mais Q2 é igual a 0, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1.600 calorias mais 200
tem que dar 0. Passa o que é negativo para o outro lado, vai ficar assim, ó. E divide agora. Só que antes a gente pode cancelar, né? Esses zeros aqui a gente já pode cancelar eles. Então vai ficar 2 dividido por 16. Se dividir tudo por 2, aqui dá 1, aqui dá 8. E aí, 1 dividido por 8, nós vamos ter 0,125. Qual é a unidade? Calorias por gramas graus Celsius. Tá aí o calor específico aí procurado nesse problema. Beleza, estudante? Ficou tranquilo para você a questão? Então continua comigo aqui e vamos para a próxima. Nossa próxima questão diz assim: uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. O equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. Dados o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, o calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama. Qual é a massa da pedra de gelo? Novamente, estudante, é um tipo de questão que deve ser dividida em 3 fases. A primeira fase é quando o gelo ele vai sofrer fusão, ou seja, deixa de ser gelo e vira água. Depois é quando ocorre o equilíbrio térmico e depois quando a água que sai de 30 graus Celsius para 20 graus Celsius. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, primeira fase. Vou botar assim, ó, de 0 graus a 20 graus Celsius. Essa é a primeira fase. Então vamos botar aqui. É calor sensível, tá? Porque existe mudança de temperatura. Então a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Bom, a massa, eu não sei quanto é a massa aqui do gelo, porque aqui no caso é o gelo que vai sofrer essa fusão aqui, sair de 0 graus para 20 graus. O calor específico, no caso aqui, vai ser 1, porque o gelo vira água, né? Então o calor específico aqui vale 1. E a variação de temperatura de 0 para 20, então é de 20 graus. Então aqui vai dar 20 M. Beleza. Aí agora vamos fazer aqui a segunda fase. Tranquilo, estudante? Vamos fazer aqui a segunda fase. A segunda fase é a do equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Vou colocar aqui embaixo. Então aqui é calor latente, já que não vai haver mudança de temperatura. Então nós vamos ter Q2 igual a massa vezes o calor latente. Então vai dar, de quanto é a massa? Eu não sei ainda. Calor latente, 80. Então aqui vai dar 80 M. Beleza, vamos para a terceira fase, tá? A terceira fase. E aí, estudante, na terceira fase, vamos botar aqui, terceira fase. A terceira fase seria a água
ela resfria. Por que que a água resfria? Porque ela vai de 30 graus Celsius para o equilíbrio térmico, que era de 20 graus Celsius, né? Então, o calor aqui também é sensível. Vamos colocar aqui Q3 igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, aqui vai ser, de quanto é a massa da água? 200. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura que a água sofre. Poxa, 20 menos 30. Né? Então, isso daqui vai dar... Olha, 20 menos 30, isso aqui vai dar menos 10, né? Então, ficou menos 2.000, vou botar assim, calorias. Beleza, agora vamos somar tudo isso daí. Então, vamos fazer assim, ó. Q1 mais Q2 mais Q3 tem que dar 0. O Q1 deu 20 M, o Q2 deu 80 M e o Q3 deu menos 2.000 calorias. Somando aqui, ó, esses dois vai dar 100 M. Esse menos 2.000 manda para o outro lado, que ele vai positivo, assim. E aí podemos já cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Então sobrou que M vale 20 gramas. Esse aí é o valor da massa da pedra desse problema aí. Beleza aí, estudante? Ficou tranquilo e suave para você? Eu sei que ficou, hein, estudante? Porque aqui no nosso canal é onde você encontra a melhor didática que existe no YouTube e onde, com certeza, estudante, o teu sucesso na prova do Enem, ele é garantido. E aí, estudante? Gostou da aula aí? Curtiu aí o nosso conteúdo? Pô, estudante, dá aquela moral então maneira pro nosso canal, ó. Joinha no vídeo, compartilha o vídeo e, claro, estudante, deixa teu comentário aí, estudante. O teu comentário dá aquela moral maneiraça pro nosso canal e continua nos incentivando cada dia mais produzir conteúdo de qualidade para você, estudante, que está sempre vindo aqui dar essa moral maneira pro nosso canal. Beleza? Olha, fica com Deus. Um grande abraço aqui desse teu amigão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!